Se tivermos que dar um título à mensagem de hoje, você já foi abençoado. Vou repetir. Você já foi abençoado. E se você já foi abençoado, o que precisamos fazer agora? Eu vou perguntar, aliás, eu vou falar mais uma vez, e aí eu quero o Espírito em você, e depois você responda a minha pergunta. Então a primeira coisa você já foi abençoado. Está fraco, você já foi abençoado. E agora, o que fazer então? Tomar posse. Esse é o ponto. Esse é o ponto, e como eu gostaria que isso entrasse de forma profunda dentro de você. Quem esteve conosco essa semana, nós temos vários pontos importantes aí que a gente tem trabalhado com vocês. Mas quem esteve conosco na sexta-feira, a gente sempre fala a respeito dos 4 tipos de cristão. E muita gente ignora isso. A primeira coisa que eu quero que entre dentro de você e que traga com entendimento é que a única coisa que ser um cristão e a palavra gera dentro de você é ser tímido para o pecado e ousado para todas as demais coisas. Cristão não é fraco, não é frouxo, não é covarde, não é medroso, não é burro, é sábio, ousado, corajoso, determinado, é um homem de fé, mulher de fé. Às vezes as pessoas se tornam cristão e se tornam pessoas fracas. E é uma absorção errada. O exemplo de Jesus é a força de Jesus. E não tenha Jesus como um cara passivo, porque de passividade ele não teve nada. Religioso ele chamou de raça de víbora, sepulcro caiados. Vocês são cobras, meus filhos. Vocês são sepulcro caiado. Sabe o que significa um sepulcro caiado? É um túmulo. Vocês estão bonitos por fora e por dentro estão podres. É o que ele falava. Quando chegou no templo e se deparou com aqueles comerciantes dentro do templo, ele virou a mesa e chegou a pinhola. Sabe o que é pinhola, né? Quem sabe o que é pinhola? Chicote. Chegou a chibata. Com ousadia. Então não tem nada de passivão. Ousado, falava o que tinha que falar. Claro que existe uma diferença muito grande daquelas pessoas que às vezes falam assim, eu falo a verdade mesmo. Mas às vezes a sua verdade tem que ser guardada para você, que quando fala a verdade, você fala besteira. Essa é a realidade. Né? Tem gente que quando fala a verdade, fala besteira e não entendeu nada. A verdade é de baboseira. É de coisas que não acrescentam em nada. Então, se nós já fomos abençoados, eu falava essa semana o seguinte. Eu sempre repito isso porque isso é uma coisa que causa bastante temor. De uma escala de 100%, 25% só retém a palavra. 75% não retém a palavra. Isso tem que ser tratado com seriedade. Com base em quê, bispo? Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8 mostra isso. E aí, o que acontece com o primeiro grupo de pessoas? O primeiro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que, ao invés de vencer o mundo espiritual, é vencido pelo mundo espiritual. O diabo tira a palavra do coração dessa pessoa. É o diabo, a Bíblia fala sobre isso. O diabo, o maligno tira do coração. Por que o diabo tira do coração? Porque a semente foi semeada à beira do caminho.
Estar à beira do caminho não é estar no caminho. Ponto. Tem muita gente à beira do caminho. Estar à beira do caminho não é estar no caminho. E estar à beira do caminho faz com que a palavra seja tirada facilmente do seu coração. Tirou a palavra do seu coração, tirou de você autoridade, poder, ousadia, esperança. Acabou. Porque a palavra já foi arrancada, as promessas foram tiradas de você. Então você não consegue mais possuí-las. Você não consegue mais acreditar, você não tem mais autoridade, você não tem mais poder dentro de você. A palavra que gera poder foi tirada de dentro de você. Então você não tem mais poder. E você perde a esperança. E aí cai naquelas situações que eu tenho trabalhado com vocês nas últimas semanas. A tribulação, porque o segundo grupo também é o grupo que não consegue suportar a tribulação. Não tem raiz, é o que caiu em terreno pedregoso. O que é terreno pedregoso? Aonde o coração ainda é meio carne, meio pedra. Aonde o coração é meio carne, meio pedra, a raiz não aprofunda, não cria raiz. E lá diz que no tempo da tribulação, ele se desvia. E como nós temos ensinado, aprendido com Romanos 5, a tribulação produz o quê? A tribulação produz? Tribulação produz perseverança e paciência. Perseverança e paciência produz? Experiência e? Como é que você tem experiência? Como é que você adquire experiência? Através da perseverança. E para perseverar, você tem que passar pela tribulação. Eu disse, se você absorve de uma outra forma, você está absorvendo errado. E aí o problema não está em Deus nem na palavra, o problema está em você. Você está absorvendo tudo errado. Então, e da experiência, que todo mundo precisa de experiência. A experiência produz? Produz? E esperança não traz? Decepção. A esperança não traz decepção. Você vai viver aquilo que a palavra nos assegura, nos prometeu. Você vai viver, você vai desfrutar. Nós precisamos, isso tudo precisa entrar com entendimento. Porque isso aqui não é religião. Religião foi criada. Jesus nunca criou religião. Entendeu? O problema das pessoas hoje é religião. Se esquece de viver realmente os ensinamentos, a palavra, e começa a viver uma religião. Ser um religioso, simplesmente. E para começar a ser religioso é cuidar dos órfãos e das viúvas. Você tem feito isso? Então você não é religioso. Nem o religioso certo. A palavra é um estilo de vida. E nós precisamos entender isso. E a nossa fé, se nós já fomos abençoados, eu disse, não concluí, né? 4 tipos de pessoas, 4 tipos de cristãos. O primeiro, o diabo tira a palavra, tirou a palavra, roubou a esperança, roubou a autoridade, o poder, acabou. O segundo, terreno pedregoso, coração duro. Palavra não penetra, mas uma mágoa penetra. Palavra não penetra, mas a palavra de um homem penetra. Esse é o problema. A palavra não cria raiz, mas outras coisas que vêm de fora criam raiz. Esse é o problema. E quando nós estamos falando, porque ao contrário da visão de muitos, eu estou falando de entrar na sua terra prometida. É desfrutar da terra prometida. Nós estamos a caminho da nossa terra prometida. E essa terra prometida, hoje, é essa vida abundante que o Senhor nos assegura. Isso não vai acontecer de graça. Isso vai acontecer por fé. Tem promessas
e eu busco o cumprimento dessas promessas. O terceiro grupo é aquele grupo que as preocupações e as riquezas sufocam. É a que caiu entre espinhos. Tem espinho que sufoca a semente. E, consequentemente, também não consegue dar fruto. E isso, para mim, é assustador. Porque 75% não retém a palavra. É assustador. E tem um problema sério nisso? Tem, que a palavra está se cumprindo. Né? É triste a gente falar sobre isso. Mas nós precisamos estar preparados. É assustador o que a gente vê, o que está acontecendo aí no mundo. Não é verdade? Só que nós precisamos estar preparados. Agora, com as eleições americanas, se prepare. Nós precisamos estar preparados. Fortemente preparados. Só tem uma saída para nós. Estar no reino de Deus. Governo de Deus. E que o Senhor nos separe na terra de Gósen. Que nós estejamos na terra separada. Aonde pragas, peste, chuva de granizo, morte, está acontecendo lá fora, mas nessa terra não acontece. Mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Então a palavra precisa criar raiz, profundidade. Sem raiz, não vai dar fruto. E aí vem os últimos 25% que dá fruto, que permanece, que frutifica. Fruto é da sombra, fruto é dar fruto, do fruto é prosperidade, fruto é abundante, é você alimentar outros, você dá fruto. Você está dando fruto. Então, não tem isso aqui como uma religião. Não é religião. E os ensinamentos, se você reter, vai transformar a sua vida, é o que eu tenho falado sem cessar. Tem uma carga de unção. Muitos de vocês estão aqui, não fica triste comigo não. Está aqui mais olhando para o lado do que para si. Olhando para a vida do outro do que para a sua. Preocupado com coisas que não são relevantes para a sua vida, quando deveria estar preocupado com o que é relevante para a sua vida. E não com o que acontece ao redor. Se você procurar, você vai achar um monte de defeito aí. Um monte de falha, que não vai ser bom para você. Está cheio de falhos aí ao redor. Como está cheio de falhos aqui em cima do altar. Então não tem perfeição. Então não olhe para a vida deles, olhe para a sua. Mas isso não acontece na vida da grande maioria, não é bem assim, porque tem gente na igreja, o problema é de cada um, tem gente vivendo. Enquanto tem gente que, quando fala dos 25% que dá fruto, então fala de um que dá 30%, significa que a vida dele está 30% abençoada. Mas fala de outro que dá 60% de fruto. Então ele está 60% abençoado. Mas tem aquele que está 100%. E se você for olhar para a vida do outro, for olhar e justificar os seus resultados pela vida do outro, é triste, é lamentável, porque eu não quero saber o que está acontecendo com a vida dos outros. Quero saber da minha. É verdade ou não é? E para mim, os resultados... se a gente for pensar o que acontece na maior parte das igrejas, a gente tinha 2 cultos por semana e o principal domingo. A gente tem culto 7 dias por semana. 4 por dia. E ainda à madrugada. Se a gente fosse pensar assim, mas não funciona, é muito pouco. Tá? Não funciona para a grande maioria, funciona para aqueles que querem de verdade. Por isso nós fazemos 24 horas de oração. Por isso que nós fazemos jejum da manutenção dos projetos de conquista. O problema é de quem não quer. Eu quero. Tem quem quer. Tem quem está aproveitando cada oportunidade. Tem quem está fazendo o seu plantio. Tem aqueles que estão... Olha uma coisa que eu falei nessa sexta-feira, que para mim é preciosa demais. O homem bom, do tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então tem um depósito aqui. Tem um depósito. O que você vai armazenar nesse depósito e fazer dele grande, poderoso? Quais os tesouros? Mas o homem mau, do depósito do seu coração, tira coisas más. Aqui é um depósito. E eu quero fazer um depósito gigantesco para que eu mesmo possa fazer saque dele.
Eu vou sacar o meu depósito. É um depósito de coisas, ó, tesouro, tira coisas boas desse depósito. E como é que nós vamos colocando coisas boas para dentro? É a palavra. Vai entrando. A palavra, ela é uma autoridade. A gente não lê por ler, a gente lê por viver, para praticar. Porque a fé não é passiva, a fé é ativa. Nunca mudou a vida de alguém acreditar simplesmente em Deus, até porque essa é a fé dos demônios. Os demônios creem, mas não obedecem. Essa é a fé dos demônios. Outro dia eu falei dos 4 tipos de fé. Então, a minha fé tem que ser uma fé ativa. E o que está escrito só vai se cumprir realmente através da fé. Se acontecesse na vida de todo mundo que lesse a Bíblia estava simples. Pode ler a Bíblia e está acontecendo. Mas não é. É crer, é tomar posse, é viver isso. Todo louvor seja dado, Efésios 1:3, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diga comigo, que nos abençoou, a palavra, ó, nos abençoou em Cristo, ó em verdinho aí, ó, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Significa que, primeiro as bênçãos são espirituais, depois elas se tornam materiais. Primeiro elas acontecem no mundo espiritual, depois elas se materializam no mundo material. Primeiro elas acontecem de espiritual para espiritual, primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Por isso que a palavra tem que estar viva dentro. Quando Deus faz aquelas 7 promessas a Abraão, do qual nós somos herdeiros dela, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, exaltarei o teu nome, tu serás uma bênção, e aí vai, 7. Nós somos herdeiros e nós tomamos posse pela fé. Gálatas 3 diz, considere o exemplo de Abraão, diga comigo, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Vamos lá, esse crer em Deus não é aquele crer passivo. Ah, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu te abençoarei grandissimamente. E aí vem as 7 promessas. Então o que ele fez? Ele saiu e foi fazer aquilo que Deus havia determinado a ele. Ação. Ativo. Quando Deus fez a promessa e disse a ele que ele seria pai de muitas nações, o Senhor disse assim, você não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão, que significa pai de multidões ou de muitas nações. Imediatamente, o que ele fez? A partir de agora eu sou pai de muitas nações. Eu sou pai de multidões. A partir de agora, e daqui a pouco nós vamos na sequência aqui nós vamos para Gálatas 4, que fala sobre isso, não, Romanos 4, e você vai ver o quanto isso é forte. Você vê que a fé dele não foi uma fé passiva, mas uma fé ativa. Por isso aconteceu. Estejam certos, portanto, de que, diga comigo, os que são da fé, e fé, lembre-se, vou repetir isso todo o tempo até ficar cansativo, que ela é ativa, 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 ativa.
não é religião. Esquece a história de orações decoradas e cumprir com um protocolo. Esquece. Sabe o que Deus busca conosco? Relacionamento. Relacionamento, comunhão, contato, comunicação, intimidade. Os que são da fé, diga comigo, são filhos de Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Por que você tem que saber? Eu disse outro dia, né? Cuidado, tenha seus registros, participe da aula, faça suas anotações, porque você não sabe quando vai ser sua prova. Mas que ela virá, ela virá. Ela vem para todos nós. E você tem que estar preparado. Você nunca sabe quando serão seus exames. Para saber se você muda de nível ou se você fica no mesmo nível. Nós somos conhecidos pela nossa superação. É isso que te torna famoso. É uma coisa simples? Não, não é. Requer foco, investimento. Eu quero, eu acredito, eu creio, eu vou buscar. Assim, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Pois o justo, diga comigo, pois o justo viverá pela fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, diga comigo, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, diga comigo, segundo a promessa. O que eu disse? Nós já fomos abençoados. O que eu preciso fazer agora é tomar posse dessas bênçãos. Eu preciso ir lá. Eu sou herdeiro. Eu preciso buscar. Eu preciso me apossar. Como é que a gente faz isso? Através das nossas orações e ações. Eu oro por isso. Daniel, por favor. Daniel 10 diz assim, ó. Ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, diga comigo, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Diga comigo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quanto tempo? É o que eu sempre falo, muita gente não entendeu isso. Quando você vence, é porque primeiro você venceu no mundo espiritual. Quando você perde, é porque você perdeu no mundo espiritual. Quem me acompanhou na última vez que eu preguei sobre essa referência de Daniel, eu disse assim, ó, durante 21 dias, a oração de Daniel foi respondida desde a primeira vez que ela foi feita. Mas durante 21 dias,
houve oposição, resistência, você viu, resistiu. Quem estava falando isso com ele? O anjo. A sua oração foi ouvida, eu vim em resposta a elas. Mas durante 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E aí vem, quando você entra, fala, e Miguel, né? O Miguel veio para me ajudar, que teve que ter reforço no mundo espiritual. A última vez que eu preguei sobre isso, eu falei, a dele ficou presa 21 dias, retida 21 dias, e a sua está quanto? Ele sentiu na carne, mas ele não parou. Ele desfaleceu na carne, mas ele não parou. Ele intensificou. Se ele tivesse desistido, aquela resposta não teria chegado a ele. A carne dele, quando você lê, você vê que ele estava desfalecido fisicamente. É aquilo que primeiro acontece no mundo espiritual. Depois se materializa no mundo físico. Quando está amarrado, vai para o mundo espiritual. Quando o negócio está travado, vai para o espiritual. Não fica procurando na carne, não. Não fica procurando no material, não. Vai para o espiritual. Se levanta. Vai buscar, vai orar, vai jejuar. Por isso, essa igreja tem 24 horas de oração. Por isso, essa igreja tem cultos 7 dias. Por isso, essa igreja tem 4 por dia. Por isso que essa igreja tem jejum da manutenção dos projetos de conquista. Vai para o espiritual. Porque o problema não está em Deus, o problema está em nós. Se nós já fomos abençoados, agora eu preciso tomar posse. Eu preciso colocar força. Eu falava sexta-feira sobre o Senhor falando, né, sobre isso, sobre amar. Sobre a má vontade. Não é amar não, é a má vontade. Muitos ouvem a palavra com má vontade. Por isso sempre ouve e nunca entende. Nunca escuta, nunca tem discernimento. E ele fala sobre isso. O problema de vocês é a má vontade. Porque se você realmente não querer entender isso, trazer entendimento a você, tem uma carga de unção, de poder que te acompanha. É poder, é unção. É bênção para a tua vida. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Por isso que eu tenho dito sobre isso, teu problema não é a vida de ninguém, guarda para você. Teu problema é você, é a sua vida. A partir do momento que muita gente entender isso, parar de olhar para a vida do outro, de fazer comentário da vida, faz da sua, faça comentário da sua. Porque o problema está em você. O problema do outro, os erros do outro, a falha do outro não vai mudar a tua vida, mas os seus vai mudar a sua. Entendeu? Ai, bispo, o senhor está... Não, não estou não, estou ajudando você a se responsabilizar por você. Não é? Não adianta, eu preciso me responsabilizar por mim. Não adianta eu achar defeito no outro, não vai mudar a minha vida. Eu preciso achar em mim, eu preciso trabalhar os meus, as minhas falhas. Eu preciso ensinar o meu povo, não adianta falar de igreja, você pode prestar atenção que eu não prego, não cito igreja, eu não quero saber da igreja de ninguém. E não quero saber dos filhos de ninguém, quero saber como eu vou criar os meus. Não adianta eu falar do filho dos outros, eu tenho filho para criar. Não é verdade? O problema dos outros não é, o meu problema não é o filho do outro, é os meus filhos, com vocês. Ah, mas porque na igreja tal, o problema é dele, o pai dele deixa, o problema é dele. O meu eu criei assim. O meu eu nunca dei abertura para muitas coisas. Eu falei, você quer uma vida abençoada? Tem coisas que não vai fazer parte da sua vida. Então não adianta você pedir que eu não vou permitir, porque isso vai se tornar parte da sua vida e eu não permito que isso se torne parte da sua vida. Daqui a pouco tem coisas... Como é que as coisas entram na vida da gente? Sabe como é que esse menino nunca se envolveu, nunca esteve envolvido com amizades erradas, nunca teve contato com bebida, fumo, sabe como? Papai, posso ir na festinha do meu amigo? Não, meu querido. Por quê?
Porque se você for nesse, você vai no outro, 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 no outro, daqui a pouco isso tudo é normal na sua vida. O ambiente é normal, a bebida é normal, o cigarro, daqui a pouco você não tem mais discernimento do que é certo e do que é errado. E vai se tornar normal na sua vida. Isso não pode se tornar, essa não será a sua vida. Você vai construir uma vida em Deus, porque Deus tem um propósito lindo com você. Ah, bispo, o senhor é radical. Não estou chorando, estou me alegrando a cada dia. O resultado é que mostra. É fácil? Não, depois eu não permiti nem que se envolver. Um dia foi, eu falei, como é que foi aí? Estão bebendo, estão fumando, eu falei, o que eu digo para você? Isso vai se tornar parte de você, da sua vida? Não, não vai, daqui a pouco vai se tornar normal. Nunca me esqueço, eu estava contando isso agora na reunião passada. Em um dos anos que eu fui para Israel, tem alguém aqui que já foi para Israel? Se você que foi para Israel, você chegou a conhecer o Museu do Holocausto? Conheceram? Então, nós tínhamos um guia lá, um cara muito bacana, ele chama Tony. Tony era um cara, por que a gente gostava dele, todo ano pedia ele? Porque ele era muito animado, ele curtia nossas aventuras, né? As nossas aventuras eram desafiadoras, queimar o pedido de vocês dentro da cidade, perto do Muro das Lamentações, onde a segurança é gigantesca. Levantava um fumaceiro, que teve pedido que foi queimado ali perto do Muro das Lamentações. Isso não podia acontecer. E ele era um cara muito animado e ele comprava bronca com a gente. A gente falava, não, mas nós queremos orar lá, queremos queimar o pedido lá. E ele falava assim, ixi, não é um pedido fácil, pode dar problema para nós. Né? E, enfim. O Tony, uma das vezes que nós fomos no Museu do Holocausto, a primeira vez, na verdade que eu fui uma vez, no Museu do Holocausto, ele disse assim para nós, ele disse assim, eu vou com vocês até a porta e não entro com vocês. Por que, Tony? Ele disse, porque eu não quero me acostumar com isso. Ali estão a minha família, ali são a minha descendência, ali são os meus avós. E eles foram brutalmente assassinados. E eu não quero me acostumar com isso. E não posso. Porque se eu for com vocês hoje, eu vou com o outro amanhã, eu vou com o outro amanhã, daqui a pouco isso não tem relevância nenhuma. Para mim vai ser mais uma coisa banal. Está entendendo? Sim ou não? Sabe do que eu estou falando no Museu do Holocausto, né? Holocausto, sabe do que eu estou falando ou não? Todos conhecem aquela história do extermínio de Hitler, que matou mais de, se não me engano, 6 milhões, isso? 6 milhões de judeus. Lembra disso? Tem aí, está na história. Depois você entra lá e ele exterminou. Como ele via os judeus como um problema, ele era uma raça superior, então ele queria exterminar os judeus. E ele exterminou num campo de extermínio com mais de 6 milhões de judeus. E aí, muitos dos familiares deles fizeram parte, os avós, bisavós e etc., fizeram parte desse extermínio. E eles diziam, não vou entrar e não quero, não vou me acostumar, todos os meus, eu sou guia de milhares e milhares de turistas, mas eu nunca entro, porque isso não vai se tornar parte da minha vida. Isso não vai se tornar uma coisa banal para mim, porque não é banal. A morte de um ser humano, quanto mais de milhares de seres humanos. Então ele tinha um limite. Amém? Tinha um limite. Tinha um limite. E todos nós precisamos, tem coisas que você não pode se acostumar. Você sabe que eu estava meditando essa semana, e quando você pega 1 Coríntios 10, e você estuda por que o povo não entrou na terra prometida, está lá, murmuração, o péssimo hábito da murmuração, da incredulidade, né, de reclamar,
A imoralidade. Sabe o que é imoralidade? Todo tipo de pecado sexual. Tem gente que quer entrar na terra prometida, mas a imoralidade está dentro. E quando eu falo a imoralidade está dentro, todo tipo de pecado sexual é imoralidade. Imoralidade é quantas pessoas que estão na igreja, mas a imoralidade está dentro de si. Quantas pessoas estão na igreja, mas seja casado e solteiro, ainda a masturbação está na sua vida. E muitos querem entrar na terra prometida. Não, a gente precisa entender que existe um Deus que diz assim: sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou. Aí está gente que diz assim: não, bispo, aí é muito radical. Obediência radical, bênçãos radicais. O que você quer? Porque na hora de cobrar a gente é bom. A gente quer bênção radical. Ah, Senhor, eu quero milagre, que coisa grande na minha vida. Uai, mas então vamos para a obediência radical. Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Não adianta a gente procurar em Deus, nós precisamos procurar em nós. Por isso eu preciso amar vontade. Vocês ouvem de má vontade. Por isso custam entender. E não absorvem. Parece coisas pequenas, mas o mundo espiritual, o que eu acabei de ler a vocês? A oração foi ouvida, mas houve uma guerra no mundo espiritual. Houve uma batalha no mundo espiritual. E a batalha no mundo físico só foi vencida porque foi vencida no espiritual. Senão não teria sido vencida. Há momentos que a batalha é tão grande que a gente sente na carne. Há momentos que vem aquele peso sobre você, vem aquele peso em você. Por isso que quando a gente fala os quatro tipos de cristãos, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Espera aí, o diabo está tentando tirar a palavra, arrancar a palavra do meu coração, é eu que vou contra-atacar. É eu que vou me separar, é eu que vou buscar, é eu que vou me alimentar, eu vou colocar para dentro, eu não vou permitir, eu vou orar, vou repreender. O diabo está lutando para impedir que eu crie raiz? Não, porque para dar fruto eu tenho que ter raiz. Já viu uma árvore que não tem raiz dar fruto? Eu preciso criar raiz. Se eu não criar raiz, como é que eu vou dar fruto? E lembrando sempre que quando uma árvore não dá fruto, corre para a raiz dela. Que o problema está lá. E a raiz é a parte que está oculta. É a parte que você não vê. Só está refletindo lá fora. Mas o problema está embaixo. Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra, diga comigo, a realidade daquilo que esperamos. Olha, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Se esperamos é porque não aconteceu. Mas ela mostra essa realidade. Ela nos dá, diga comigo, convicção de que, aliás, convicção de coisas que não vemos. Não vemos, mas cremos. O Senhor disse o que a Tomé? Para de duvidar e creia. Porque felizes são os que não viram, mas aqueles que creram. Primeiro eu vejo, depois eu creio, depois eu vejo. Então, nós cremos, nós vemos o invisível. E o invisível se torna realidade. O intangível se torna tangível. Referência, por favor. Diga comigo, porque vivemos por fé? E não pelo quê? Por que oramos? Por que buscamos? Por isso que eu falo para você, esqueça a religião, isso aqui não tem nada a ver com religião. Você quer uma vida vitoriosa, você quer uma vida abençoada, você quer ser uma pessoa realizada, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Foque-se no que a palavra fala. Ela vai trazer essa realidade para a tua vida.
Você precisa, eu vou dizer uma coisa muito simples a vocês, que parece uma coisa, eu vou transferir a responsabilidade de mostrar a você uma coisa simples que é cometido falhas e erros. Dentro da igreja, para a gente poder falar um mínimo da mesma língua, um mínimo da mesma língua, ter o mesmo espírito e a mesma fé, eu, por exemplo, tenho reunião uma vez por semana com os meus pastores e uma vez por semana com os internos. E reunião com a família. Ele está falando que é quase todo dia. Por quê? Vamos lá. Quem é empresário aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é empresário e tem um grupo que você lidera, se você não fizer uma reunião com ele pelo menos uma vez por semana, eles nunca vão ter a visão que você tem e nunca vão falar a língua que você fala. Ah, bicho, mas para que tanta reunião? Para fixar. Para você transferir. Para você mostrar a visão. Para você mostrar a direção. Para você pontuar os pontos que estão sendo falhos. Tem gente que diz assim, ah, mas não tem o que falar. Fala de novo. E fala outra vez. E fala novamente. Uns não vão pegar e vão sair, outros vão entrar. E quando entrar, você tem uma equipe que fala a mesma língua, tem o mesmo espírito, fala a mesma fé que você, tem a mesma visão. Eu faço com a família. Porque é a única forma de entrar. É continuamente. Tem gente que acha, não julga importante. Ah, mas está ouvindo, está aprendendo? Tá. E você tem que reforçar. Mas nem sempre entra. Entra pela perseverança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês estão frequentando a igreja, participando de culto, até hoje não entrou? Parou para pensar? E cuidado para não ser amar. E não é amor, é amar à vontade. Para entender, para absorver, para reter. É uma coisa simples. Ó, essa receita que eu estou te dando aqui, ela muda tudo, para você entender. Ah, mas isso é o Senhor. Não, é para quem quer ser bem-sucedido. Parece uma coisa banal. É para quem quer resultado. Eu nunca cheguei numa empresa que tivesse problema e perguntasse assim, você faz reunião pelo menos uma vez por semana com a sua equipe? Não, eu falei, como é que você quer que eles falem a sua língua? Como é que você quer que eles tenham a visão? Ah, mas eu já falei para eles. E vai falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até entrar. É pela perseverança. Família é a mesma coisa. A gente aproveita as oportunidades, a gente fala. Mas eu vou falar o quê? Às vezes, com a família, por exemplo, é sobre um culto como este. Uma mensagem que você ouviu, está vendo? Ó, o que você absorveu da palavra? O que você entendeu? Está vendo como é que precisa trabalhar isso, trabalhar isso? Quer ser bem-sucedido? Está aí. É pela perseverança. A gente alinha a comunicação. A gente afunila. Está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Se você quer um negócio, você tem que começar. Se você quer um negócio bem-sucedido, tem que fazer. Às vezes você pega alguma visão dentro do culto, você chega, alimenta o pessoal, abre a visão do pessoal. Nossa. A família não é diferente. Alinhar, falar a mesma língua, ter o mesmo espírito. Que o temor entre em todos. Que a palavra esteja viva. Olha o que está escrito aqui, ó. Portanto, diga comigo, a fé vem por... Eu estava contando aqui, eu não fui santo.
eu não fui santo, mas de tanto a minha mãe plantar a palavra no meu coração, toda a vida eu tive limites. Que é um limite simples. Eu fui aventureiro, eu baguncei, eu fui muita coisa. Eu fui rachador. Sabe o que é rachador, né? Racha de carro, racha de moto. Já passei pelo Vale da Sombra da Morte algumas vezes. Estou vivo por Deus. Mas eu tinha limites dentro de mim. Tinha coisas, por exemplo, eu estava dizendo aqui, eles sempre me perguntaram, o senhor já experimentou um cigarro de maconha? Nunca. De ter um grupo de amigos todos fumando e eu nem experimentar? Nunca. Porque eu tinha um limite dentro de mim. E o que trouxe esse limite foi a palavra. Eu sabia que era como se, para mim era assim, Deus tolera até aqui. Se você passar desse limite, Deus vai te tratar com rigidez. E quantas vezes, eu aconselho meu filho, tem amigos meus que lembram disso até hoje e me agradece. Eu tinha um amigo que uma vez, foi um amigo meu, e depois nós nos separamos por conta da vida, o andamento, e eu me lembro de um dia, eu estou passando, e ele me gritou e tal, e todo alvoroçado e tal, já percebi que tinha algo diferente nele, e ele chegou, e já chegou chapadão, e falava assim, "Aê, Maurilhão! E aí, beleza, cara?" E aí ele falou assim, dá um tapa aí. Eu falei, vou dar um tapa na tua cara. Eu falei, seu tonto, seu idiota, você é um babaca. Nós sempre nos divertimos, nunca nós precisamos dessa palhaçada. Você é um Maria vai com as outras. Se uniu um bando de fraco e está sendo um fraco no meio desse bando de fraco. Você nunca precisou disso, nós nunca precisamos disso, nós sempre nos divertimos. Sempre nos alegramos, fizemos coisas bacanas sem precisar desse subterfúgio, rapaz. Deixa de ser tonto. E naquele dia ele disse que ele ficou com tanta vergonha que ele nunca mais colocou na boca. E se eu tivesse... Não, eu gostava dele, era meu amigo. E eu não podia tratar aquilo como uma coisa normal e eu tinha que fazer ele ter um choque. Você é um tonto, você é um babaca. Está sentindo porcaria nenhuma. Está aí com palhaçada. Se deixando, Maria vai com as outras, se deixando levar pelo esse bando de fraco que está aí. Porque para mim tinha um limite. E a gente não precisa disso. E hoje, como cristão, muito mais. Você se alegra, você se diverte, Cristão só tem um pecado que precisa ser tratado. Glutonaria, come demais. Não é verdade? O resto, a gente já vai eliminando tudo, né? Bebida, cigarro, tal, a gente vai eliminando. O pecado vai saindo, mas a gente ainda trabalha um pouco com a glutonaria, né? Que é muita prosperidade, não é? É muita prosperidade, então a gente come demais. Então precisa equilibrar, né? Então, todos nós precisamos de limites. Todos. E conforme a gente vai crescendo, a palavra, você vai descobrindo por quê. O que torna prazeroso? Uma vida abençoada. Não é verdade? O que se torna a coisa mais prazerosa na sua vida? Uma vida realizada, abençoada. Porque quanto mais você vive a palavra, quanto mais você ouve, portanto a fé vem do ouvir, quanto mais eu ouço, maior será a minha fé, mais forte, mais robusta. E por ouvir, diga comigo, as boas novas a respeito de Cristo. São boas novas, são novidades. São novidades, coisas maravilhosas. Boas notícias de uma vida extraordinária. E eu quero isso. Tem muita gente vivendo, se tem uns que não colhem nada, mas tem aqueles que estão colhendo 30%, tem aqueles que estão colhendo 60%, e tem aqueles que estão com a vida 100% abençoada. Eu quero isso.
A palavra não mente. Ela está se cumprindo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não. Aí qual foi a resposta de Jesus? Respondeu Jesus, diga comigo: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Por que Jesus chamou de geração incrédula? É o que eu disse, né? Não basta você saber, você tem que colocar em prática. Se foi dado poder e autoridade, tem coisas que existem pessoas tratando como natural o que não pode ser tratado como natural, como normal o que não pode ser tratado como normal. E é justamente a nossa fé que nos leva a nos levantar para orar, numa campanha de oração, é repreender, combater aquilo que não está de acordo com a palavra. Se eu já fui abençoado, por que está amarrado? Se eu já fui abençoado, porque está tudo travado? Porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, por que eu não estou desfrutando? Espera aí, eu preciso procurar em mim, não é fora. O Senhor vira assim: eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam expulsar. O Senhor diz: ô geração incrédula, cadê a fé de vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Ele está dizendo: então se eu estivesse aqui não ia sair. Eu dei poder, eu dei autoridade. Então lhe trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O que está escrito aqui? Entrou pequenininho, está aí desde a infância. E a gente está vivendo esse inferno aí desde a infância. E era um problema espiritual. E era um problema, respondeu ele: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, tem uma interrogação aqui, não tem? Sim ou não? Se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível a quem? Então significa que qualquer situação pode ser mudada para aquele que crê. A vida de qualquer um pode ser mudada para aquele que crê. Só que o problema está nessa resposta do pai. Olha aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou, diga comigo, creio. E depois o que ele disse? Mas crer e incredulidade não está juntos, não caminha juntos. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Não está junto. Ou é um ou é outro. Ou eu creio, ou eu sou incrédulo. Mas ainda ele não cria de verdade. Ele estava buscando fora quando a solução estava dentro. Estava na fé, que é aquela frase que nós temos falado com vocês: todo problema é um problema de fé. Resolve a fé, resolve o problema. E aí, eu quero que você pense assim comigo, tá? Ah, bispo, é fácil para você falar. Não, não é fácil, não. O que a gente faz? Muita coisa a gente não entende. Senhor, me ajuda a entender. Abra os meus olhos, abra o meu entendimento, abra a minha mente. Abra, Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso entender, me ajuda a ver o que eu preciso ver. Hoje eu não estou enxergando nada, não estou entendendo nada, não estou discernindo nada. Se você não gastar tempo para buscar e orar, inclusive por isso, você não vai entender. O problema é amar. Amar à vontade. Dito por Jesus. Por isso que a Bíblia diz que tem gente sempre ouvindo, mas nunca escutar.
Ouvir, todo mundo pode ouvir, escutar é outra história. Todo mundo pode ouvir. A palavra está sendo pregada aí a todo direito, mas escutar com entendimento é um número pequeno. Ver, enxergar os olhos, né? Muita gente vê, mas muita gente não enxerga. Pois vocês são salvos pela graça, Efésios 2:8. Diga comigo, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 6 diz, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça e não escravos do pecado. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Isso é maravilhoso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:13, diga comigo, está escrito? Cri, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. Por isso falamos. Nós falamos, nós tomamos posse daquilo que cremos. Cri, por isso falei. Por isso que é como eu disse agora, né? Eu preciso falar a língua, eu preciso ter os pensamentos, as ações. Que é isso, o estilo de vida cristão é um estilo de vida completo. E quando eu falo, grave sempre o que eu estou dizendo, tá? Grave sempre o que eu estou dizendo. Não olhe para a maior parte dos cristãos. Não olhe. É uma minoria que você vai olhar. Porque se você for daquele que olha, mas tem muito crente, cara, olha, eu vou dizer, se viver a palavra, se a palavra estiver ali dentro, de verdade, não tem jeito do resultado não aparecer em todas as áreas da vida. Deus não mente. A palavra tem uma carga de unção. É como eu disse, né? Mas aonde estamos aí? À beira no caminho ou estamos no caminho? Seu coração é o quê? Terreno pedregoso ou solo fértil? O terreno pedregoso não perdoa, é sempre magoado, é sempre sentido, está sempre duro, a palavra não penetra, está mais preocupado com os outros, com a sua imagem, do que em viver aquilo que Deus tem para você, está mais preocupado com a imagem, com as pessoas, como elas te veem. Que tipo de coração? Cheio de espinhos? Os espinhos sufocam a semente. E é nós que decidimos que tipo de coração nós vamos ter. Não estou pregando facilidade, estou pregando foco. A palavra não entra do dia para a noite. Nós queremos entender, absorver, por isso nós vamos nos alimentar. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, e não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que, diga comigo, não apenas aos que estão sobre o regime da lei. Não é só para eles, não é só para Israel, não só para os herdeiros, mas também aos que têm a fé, diga comigo, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós somos herdeiros pela fé.
Nós somos herdeiros pela fé. É a fé que nos torna herdeiros. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Diga comigo, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o pai de nós. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus, diga comigo, que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Aí ele vem para Abraão e diz assim: Abraão, eu farei pai de muitas nações. Você vai ser pai de multidões. Ele não tinha um filho, nenhum. Então veio a promessa. A partir de agora, você não vai se chamar Abrão. Você vai se chamar que significa? Aí Abraão toma posse daquilo. Como é que o senhor se chama? Como ele respondia? Sou pai de multidões. Quem é o senhor? Eu sou pai de multidões. Você vê que ele tomou posse de tamanha forma, e Deus colocou um nome profético nele, o tornando pai de multidões. E começou o primeiro espiritualmente. Foi uma promessa. Então, isso significa o quê? Eu já sou pai de multidões, eu sou abençoado, eu sou um vitorioso, eu já tenho uma família abençoada, eu tenho meu negócio, eu já sou um grande empresário, eu já sou um pai de família, eu já sou uma mãe de família, eu já estou curado, eu já estou abençoado, eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu tenho chamar as coisas que não são como se já. Isso é fé. Oi? Isso é fé. Isso é tomar posse. O Senhor disse: a partir de agora você é pai de multidões. Eu sou pai de multidões. E passou a chamar as coisas que não existiam como se existisse. Nós oramos por aquilo que nós cremos, sim. Você só ora por aquilo que você crê. Você não vai orar por aquilo que você não acredita. O que nos move em oração? O que nós cremos, o que entrou dentro de nós. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, diga comigo, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E esse curar está falando de destino, vida. É curar o seu destino. Quantas pessoas estão com o destino comprometido? Mas o coração desse povo se tornou insensível. O Senhor Jesus estava dizendo isso. E de má vontade ouviram com os ouvidos. Não tem vontade, é má vontade, é pouca força de vontade. Isso é sério, viu? Porque é minha responsabilidade. Eu quero entender, eu quero absorver. E quando a Bíblia fala, esse texto, quando fala das pessoas que ouvem e não entendem. Ouvir e não entender é um problema sério. E se eu quiser entender, eu tenho que buscar entendimento. Eu tenho que me esforçar para entender. Que é isso que vai trazer o resultado, é isso que vai trazer a bênção, é isso que vai trazer a transformação para a minha vida. Vamos lá, volta lá. Isso aqui é só um adendo. Romanos 4,16, vamos lá. Abraão, diga comigo, contra toda esperança, em esperança creu. Espera aí, contra toda esperança não tem esperança, mas contra a esperança creu. É forte, não é? Não tem esperança, não quero saber se tem esperança ou não tem esperança. Eu creio contra a esperança, eu vou além da esperança.
Contra toda a esperança, em esperança creu. Tornando-se assim pai de muitas nações. Por quê? Não quero saber se tem esperança ou não tem esperança, eu creio. Ele tomou posse, gente. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas ele tomou posse. Tem que trazer para a sua vida, tem que trazer para o teu mundo. É para a tua realidade. A história de Abraão já foi, agora é a sua. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Diga comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Espera aí, ele ignorou o problema ou reconheceu que existia o problema? Ele reconheceu que existia o problema. Grave, porque tem gente que faz uma mistureira que é coisa de louco, né? Ai, chamar as coisas, mas eu vou falar daquilo que não aconteceu na minha vida? Eu vou falar, você que vive por fé, você vai chamar as coisas que não são como se já fosse. É pela fé, é um ato de fé. Não quer dizer que você está ignorando o problema, você está agindo por fé. Ele reconheceu que o problema estava ali, ele sentia a sua carne, ele sentia a fragilidade do seu físico, mas sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O problema está aí, mas eu não sei de que jeito, mas Deus prometeu, vai acontecer. Eu fico com o que Deus falou, não com o que eu estou sentindo. Está entendendo ou não? Eu vou ficar com o que Deus falou, não com o que eu estou sentindo. Porque se você quiser trazer a palavra para aquilo que você está sentindo, então você não precisa de fé. Você tem que trazer a palavra, a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu problema para a palavra. E não levar simplesmente, coloca a palavra, leva a palavra para a tua realidade, declara a palavra, profetiza a palavra, crie por isso falei, chama as coisas que não são como se já fosse, perseverantemente. Eu já sou, minha vida está transformada, eu sou abençoado, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria. Ai, eu não entendo nada. Não, eu tenho entendimento, eu tenho entendimento, eu vivo uma vida abundante, eu tomo posse de uma vida abundante. Se tem outros vencendo, eu também vou vencer. Se tem pessoas crescendo, eu também vou crescer. Se tem pessoas vivendo uma vida realizada, eu também vou viver. É para todos aqueles que creem. Eu creio. Para Jesus. A Ele. Projeta para eles. Diga comigo, mesmo assim. Mesmo assim, como? Vendo, sentindo que o corpo estava sem vitalidade, sem vigor. Mesmo assim, diga comigo, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Tinha uma promessa, ele ficou com a promessa. O nosso grande desafio quando você está vivendo um problema é sair do seu mundo e entrar para esse mundo. É você sair da sua realidade e entrar para essa realidade. E há momentos que você tem que se separar, você tem que se isolar. Você tem que ir para o seu deserto, para você e Deus só. Você sabia que às vezes Deus nos leva no deserto para falar com a gente? É para nos dar experiências importantes? Mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus. Diga comigo, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Plenamente convencido, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Plenamente, repita essa palavra para mim. Plenamente convencido é uma dos significados de fé. Fé não é a certeza? Plenamente convencido é uma certeza. Eu estou plenamente convicto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê, diga comigo, todo aquele que nele crê, não pereça. Meu Deus, Deus não quer ninguém perecendo. O propósito de Deus não é, a vontade de Deus é que ninguém pereça, nenhuma alma pereça, mas que todos sejam abençoados e tenham a vida eterna. Mas a palavra tem que entrar com entendimento, não pode ser de má vontade. Precisa entrar com entendimento, é sempre questionando, não é questionando a palavra, é questionando as minhas atitudes. O que eu tenho feito, como eu tenho agido, que tipo de fé, como é que eu estou alimentando a minha fé. Pode passar. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, diga comigo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus não veio para condenar, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas as pessoas já têm Jesus como condenação, e ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E tudo que o Senhor nos ensina é para nos livrar, nos libertar realmente daquilo que nos escraviza, aquilo que vai ser um problema. Quando a gente olha, por exemplo, quando você estuda Gálatas 5, obras da carne, e a Bíblia fala sobre as obras da carne, olha lá, se aquilo lá, eu te desafio, vai lá, e olha se a desgraça da vida das pessoas não está lá, a destruição da vida das pessoas não está lá. Então por isso que quando o Senhor fala das obras da carne, é para nos libertar de nós mesmos, libertar da carne que vai trazer dor, sofrimento. Tanto é que tem um versículo que diz, do que se queixa o homem? Queixa das suas próprias escolhas. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. É assim, Por que já está condenado? Porque quem não crê partiu hoje, já foi. Já está condenado. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Repita comigo, pare de duvidar e creia. Essa é a palavra para nós. Pare de duvidar e creia. Pare de ser incrédulo e creia. E aí ele diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Diga comigo, felizes os que não viram e creram. Você só está aí com conversinha fiada, Tomé, porque você viu agora, Porque antes de ver você estava dizendo que você não acreditaria se você não visse. Mas felizes são aqueles que não viram e creram. Eu preciso crer para ver, e não ver para crer. E tudo isso nós estamos falando, como é que eu comecei, qual é o título do sermão? Você já foi abençoado, por isso que você tem que entender e tomar posse. Isso vai gerar uma vida poderosa, uma vida extraordinária. Abençoada em todas as áreas, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Paz que excede todo entendimento, comunhão com Deus, numa vida poderosa. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, diga comigo, veria a glória de Deus? Eu creio, e quando eu creio, eu vejo a glória de Deus. Eu não disse, se você cresce, você veria a glória de Deus? Primeiro eu creio, eu acredito, eu oro, eu profetizo. Quando Jesus conta a parábola da Lucas 18, da viúva, ele diz assim, contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Orar sempre. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Vem a parábola da viúva.
E ela foi justificada porque ela creu, ela perseverou em oração. Todo aquele que pede, o que busca, encontra. Mas tem que buscar para encontrar. Pede e recebe, busca, vai buscar. E você vai encontrar. Aquele que bate, a porta será aberta. E presta atenção que isso tem que ser transformado em ação. Se não for transformado em ação, fica do mesmo jeito. Da mesma forma, não tem resultado. Pois dizia a si mesmo, se eu tão somente não tocar em seu... Aliás, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Disse a si mesmo, disse a si mesmo, e agiu. Quem disse isso? A mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Pensou e agiu da maneira certa. Ela disse a si, não vou ficar aqui não. E não importa que 12 anos eu venho lutando. E se eu tão somente eu tocar, e eu vou me levantar, e eu vou lá, e eu vou tocar, e eu sei que eu serei curada. Ela fez e foi. Ela não disse assim, ai, se Deus achar que eu sou merecedora. Estou imitando uma mulher, tá? Entendeu? Se Deus... Mas se Deus achar que eu sou merecedora, vai acontecer. Não, ela creu, se levantou e foi lá para tocar com a convicção que ela ia tocar e ia sair de lá curada. E aconteceu. O Senhor diz, seja feito conforme a tua fé. Tua fé te salvou, mulher. Tua fé te salvou. Foi a tua fé que te salvou, não fui eu não, foi a tua fé que te salvou. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo filha. Olha aqui, diga comigo, a sua fé a curou. Ah, mas Jesus curou ela, não foi a fé dela. A atitude de fé dela levou aquele resultado. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. A atitude de fé. Marcos 5, Jesus, porém, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, diga comigo, não tenha medo, apenas creia. Por quê? O que falaram para Jairo? Não incomode mais o mestre que a tua filha morreu. Jesus disse assim, ignora isso aí. Não tenha medo, apenas creia. Aí foi para a casa de Jairo, chegou lá, tinha aquela choramingação, todo mundo chorando. Ele diz, a menina dorme, todo mundo caiu na risada, né? O povo está chorando, começa a rir. Aí o que ele fez? Ele criou uma atmosfera de fé. Como é que ele criou uma atmosfera de fé? Tirando os incrédulos para fora. É assim que você cria uma atmosfera de fé. Ah, eu quero que a minha casa, eu quero que o ambiente, eu quero um ambiente de fé, uma atmosfera de fé ao meu redor. Tira os incrédulos. Tem gente que não dá, mas aí você sai e vai para a tua atmosfera de fé. Entendeu? Tem gente que dá para tirar, tem gente que a gente sai. E aí a gente cria uma atmosfera de fé. Aí quem ficou lá com ele? Só aqueles que tinham fé. Os discípulos que estavam com ele e os pais que creram. E aí ele foi, menina, levanta. E a menina levantou. Então Jesus disse ao centurião, diga comigo, vá, como você creu. O que está escrito? E o que está escrito na sequência? Como você creu, assim acontecerá. E engraçado que Jesus disse ao centurião, esse cara não tinha uma base religiosa, esse cara era um soldado. E o Senhor elogiou este e a mulher cananeia. E disse assim, olha, nem em Israel vi tamanha fé. Por quê? Porque esse cara disse assim, não, o senhor não precisa ir lá em casa não. O senhor não precisa ir não, basta uma palavra do Senhor aqui, meu servo vai ser curado lá agora. E o Senhor ficou encantado com a fé dele. O Senhor disse assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. No meio desse monte de religioso aqui, na nação inteira eu não vi uma fé como essa.
e encontrou essa fé no centurião. O resto era tudo religioso. Jesus respondeu à mulher, mulher, diga comigo, grande é a sua fé, seja conforme, o que está escrito? E aí, e a sequência? Essa aqui foi outra que o Senhor disse. Mulher cananeia também não era religiosa. Era uma mulher, inclusive vista não com bons olhos pelos religiosos. Só que essa mulher, o Senhor testou ela de todas as formas e ela foi aprovada. Ela gritou, o Senhor não respondeu. Ela teve que perseverar um pouco mais. Quando Jesus parou, Jesus virou para ela assim: filha, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Não convém eu tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela foi, mas também até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. O Senhor olhou para ela e falou: grande é a sua fé, mulher. Às vezes nós somos testados dessa forma. Primeiro ele não respondeu, ele ignorou, depois ele não deu a resposta que ela queria, depois ainda ofendeu. Não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela não ficou ofendida. Ela disse: mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Ela está dizendo: só uma migalha do Senhor já é o suficiente aqui. E o Senhor disse para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Você vê que o poder de argumentação dela foi lindo. Não foi, mas que coisa, que falta de respeito, né? O Senhor é homicida, por isso que ofendidinho não sai do lugar. Para de ser ofendido, para de ser dodói. Seja bem resolvido, tenha boas argumentações. Se ela fosse uma pessoa ofendida, ela ia dizer assim: que falta de respeito, né? Que forma de tratar, me comparando a cachorrinho. Não, ela argumentou com a fé dela. Falou: tudo bem, porém, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E o Senhor ficou encantado com ela. Disse: grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Diga comigo, fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar. Diga comigo, disser. Fé em Deus tem que dizer, tem que declarar. Certo? A oração é declarada, são declarações. Diga comigo, e não duvidar em seu coração. Tem que crer no coração. Já três orientações aqui para a resposta. Mas crer no coração, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que? Não tenho dúvida do que eu tenho orado, o que eu tenho declarado vai acontecer. Olha como termina, diga comigo, assim. Mas vem, eu creio em Deus, eu declaro, eu digo, eu creio no meu coração, e tenho certeza que aquilo que eu tenho dito acontecerá. Assim lhe será feito. É um conjunto. Às vezes eu creio em Deus, mas eu não falo. Às vezes eu creio em Deus, eu falo, mas eu não creio no meu coração. Que aquilo que eu estou falando, que aquilo que a pessoa fala assim: eu creio em Deus, mas não acredito que possa acontecer na minha vida. Ficou do mesmo tamanho. Porque eu preciso acreditar que acontece na minha vida. Você precisa acreditar que acontece na sua vida. E aquilo que você tem orado, aquilo que você tem declarado, está no teu coração e vai acontecer. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, diga comigo, creiam que já o receberam, e assim, o que acontecerá? Puxa vida. Creia que já o recebeu. Nós já fomos abençoados.
creia que já o recebeu, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, diga comigo, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eita! Aqui agora ficou complicado, hein, bicho? É o que eu disse, nós temos falado muito sobre uma palavra que quando se fala, gosta-se muito de ouvi-la. Governo e domínio. Certo? Você foi dado poder de governo, foi dado poder de domínio. Como é que você vai governar se um sentimento te domina? Foi te dado poder para dominar e não ser dominado. Então você domina o sentimento. Porque quem quer dominar coisas grandes tem que começar dominando a si. Isso te faz livre. Por isso que sexta-feira eu trabalhei isso. Essa libertação, essa cura. Porque tem coisas que enraizou, mas a palavra não enraizou. A palavra tem que enraizar. E não é um sentimento que tem que enraizar, uma mágoa que tem que enraizar. O que tem que enraizar é a palavra. E você tem que ser uma pessoa livre. Sabe o que é uma pessoa livre? Uma pessoa que não está presa a sentimentos, não está presa a mágoa, ódio, rancor, situações. Ser livre. Ser livre. Ah, bicho, mas tem pessoas que têm problema comigo. O problema é dela, você não tem controle sobre ela, mas você tem sobre você. Se ela quer ter problema com você, o problema é dela, mas você não tem com ela. Se ela quer ser uma pessoa magoada com você, mas seu coração está limpo com ela. Eu não vou ser uma pessoa magoada com você. Amém? Isso é ser livre. Isso é dominar. Porque você quer dominar coisas maiores, você quer governar coisas maiores, e você tem que começar por você. Isso não vai me dominar. Esse sentimento não me domina. Esse sentimento não cria raiz no meu coração, porque o que vai criar raiz no meu coração é a palavra. São essas promessas lindas que eu estou vendo. Ela é que vai criar raiz no meu coração, porque eu quero colher e produzir esses frutos. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Diga comigo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Tem que procurar, hein? Tem que procurar. Você pede, você recebe. Agora você procura, você tem que procurar, que você vai encontrar. Em Deus. Em Deus. Não sei o que você está procurando. Mas de qualquer maneira, seja lá o que você vai procurando. Acha. Inclusive quando a gente procura o que não é bom, a gente acha. É ou não é? De vez em quando não estamos procurando coisa ruim, acha. Então procura a coisa certa, procura a coisa boa. Procura aquilo que Deus já tem para você como bênção. Procure e encontrarão, batam, a porta lhe será aberta. Diga comigo, pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E todos que batem, a porta é aberta. Respondam, se o seu filho pedir pão, você dará uma pedra? Você dá? A primeira vez que eu caí a ficha disso aqui, eu comecei a confrontar e não aceitar mais qualquer coisa, porque às vezes você está aceitando pedra, e não é pedra que Deus tem para você. Então, o que tem aí de errado? Às vezes o diabo está agindo, colocando pedra ao invés de pão. Pão alimenta, pedra não. Pedra só derruba, né? Ou depende de como você usa ela. Ou se pedir um peixe, você dará uma cobra? Por que o senhor faria essa colocação? Espera aí, você está pedindo algo, eu vou fazer algo que não seja aquilo que você está pedindo? E olha como é que ele termina aqui. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará, diga comigo, bons presentes aos que lhe...
Ah, isso tem que entrar, hein? Isso tem que entrar. Deus quer lhe abençoar e dar bons presentes aos que pedirem. Mas você vê que é uma fé ativa, né? Pede, busca, bate. Pede, busca, bate. Lucas 18, a necessidade de orar sempre sem nunca desistir. Nunca desfalecer. Se vós, sendo maus, se vocês são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe... Ah, eu não vou pedir não, porque Deus sabe o que eu quero. Então fica, guarda. Fique à vontade. Só que você quer ser melhor do que a Bíblia. Melhor do que Deus. Né? Deus está te ensinando o que fazer. Jesus está te ensinando. Busque, peça. Seja perseverante. Agora a regra de ouro, né? Em todas as coisas, diga comigo, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro. O que você quer que vos faça, faça você. Todas as coisas que você quer que as pessoas, faça você as pessoas. Por isso trate bem, por isso abençoe, por isso presenteie, por isso semeie na vida das pessoas. Estou terminando, tá? Mais uma vez, repita comigo, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. E essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. É como a história dos 10 mandamentos, né? Se fizer só isso aqui, acabou. Pode terminar todos os 10 mandamentos. Você não vai fazer nada aos outros que você não quer que faça a você. Então você vai amar, não vai fazer o mal. Essa é uma regra que traz bênção à tua vida. Como você faz é o que você vai receber. O que você planta é o que você vai receber. Amém? É isso que faz de nós realmente um povo diferenciado. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. A oração de um justo, diga comigo, tem grande poder e produz, o que está escrito aí? A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Fique em pé, por favor. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quando fala sobre isso, Tiago 5 fala sobre a oração de Elias. Elias, que era um homem como eu e você, e orou, e por 3 anos e meio não choveu. E voltou a orar, e voltou a chover outra vez. Você vê que tudo que nós falamos aqui, nós estamos falando do poder da oração. E o tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós já fomos abençoados. Agora eu preciso aprender a tomar posse. Eu preciso crer nisso. Eu preciso fazer essas declarações. Eu preciso, não é só, você crê em Deus? Eu creio, tá? Mas não é só crer em Deus. É crer. É declarar. É dizer ao seu monte. É crer em seu coração. É não duvidar. Mas crer que acontecerá aquilo que diz. E tudo que disser, lhe será feito.
Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por isso que isso tem que criar raiz. Não é ouvir aqui, sai por aquela porta e se torna ouvinte esquecido. Já não lembra mais nada. Não é ouvir aqui e não colocar em prática no seu dia a dia. Porque é isso que vai trazer o resultado para a sua vida. Tem uma terra prometida, preparada para você. Tem a terra da promessa, da abundância, preparada para você. Agora você precisa entrar e tomar posse dela. Isso traz bênção para todas as áreas da sua vida. Isso traz cura para o seu destino. Isso altera completamente o seu destino. Você vê que Jesus, ele elogiou a fé de algumas pessoas, não foi dos religiosos. Não foi para os religiosos que ele disse, grande é a sua fé. Não foi para os religiosos que ele disse, olha, eu nunca vi tamanha fé aqui, no meio de toda essa nação aqui, eu não vi tamanha fé. Foi de centurião. Ó Senhor, eu acredito que basta uma palavra do Senhor aqui, e vai acontecer lá, meu servo será curado. O Senhor disse, olha, aqui em Israel eu não vi tamanha fé. Isso tem que entrar dentro de você. Diga, eu já fui abençoado. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você já foi abençoado. Agora olha para ele de novo e diga assim, agora toma posse. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar posse. Meu Deus, você é forte demais, nós precisamos tomar posse. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos. A palavra do Senhor tem que ser as nossas palavras. Isso tem que estar aí na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca. O que o Senhor disse a Josué? Não aparta da tua boca, não aparta da tua boca, não aparta da tua boca. Fala, declare, crie por isso falei, crie por isso falei. Não abro mão. Eu vou tomar posse da minha terra prometida, da minha Canaã, da minha vida abençoada. Talvez a sua Canaã seja a sua saúde. Talvez a sua Canaã seja a sua vida sentimental. Talvez a sua Canaã seja o seu casamento. Talvez a sua Canaã seja a sua vida financeira, seu negócio. Talvez a sua Canaã seja tudo isso. Não é verdade? Talvez seja tudo isso, agora precisa tomar posse da sua Canaã. Precisa tirar a incredulidade, tira a imoralidade, tira tudo que vai te impedir de entrar. Tira a murmuração, murmurar não vai resolver. Coloque em prática tudo que nós ouvimos. Olha quantos ensinamentos, por isso que a gente tem que estar anotando, quantos ensinamentos, quantos pontos importantes. Quando eu prego sobre Abraão, primeira característica da fé de Abraão, diga comigo, chamou a existência coisas que não existem, como se já existisse. Que é isso? Eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão, eu sou abençoado. Sara está grávida, Sara é princesa, é mãe de multidão, Sara é princesa, Sara é mãe de multidões, mãe de multidões. Segunda, diga comigo, contra toda esperança, em esperança, creu. Se você fizer isso aqui, não tem como dar errado. Terceira, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e o ventre de Sara sem vigor, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu o problema, mas não teve relevância para ele. Quarto, diga comigo, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Diga, não duvidou da promessa. Quinto, diga comigo, mas foi fortalecido em sua fé, fazendo o quê? Foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Sexto, diga comigo, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí, pelo que em consequência, isso lhe foi creditado como justiça.
Por causa dessas 6 características veio a consequência. Essa tem que ser a nossa fé. O que você vai fazer com tudo que você ouviu hoje? Feche seus olhos. O que você vai fazer com tudo que você recebeu hoje? Você vai tomar posse agora da sua vida abençoada, você vai tomar posse agora da sua vida extraordinária, você vai tomar posse agora da sua Canaã, você vai tomar posse e você vai declarar em nome do Senhor Jesus isso: eu não abro mão, em nome do Senhor Jesus eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu tomo posse. O que você já vai chamar as coisas que não são como se já fosse? O que é para você agora? O que é chamar as coisas que não são como se já fosse? Você vai declarar, declare. O que você quer? Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida próspera, abundante, eu já sou um grande empresário, eu sou uma pessoa extremamente bem sucedida, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, eu já estou curado, eu tenho saúde, saúde plena, saúde abundante, a minha vida já está restaurada, a minha família já está restaurada, o meu marido está salvo, a minha esposa está salva, os meus filhos estão salvos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Eu serei um dos empresários mais bem-sucedidos dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Eu serei cabeça no meu negócio, cabeça na minha empresa, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma família gloriosa, uma família extraordinária, o meu casamento, minha casa, o meu lar é um pedacinho do céu, é um pedacinho do céu, é um pedacinho do céu, a minha casa é um pedacinho do céu, em nome do Senhor Jesus. Chama as coisas que não são como já fosse, em nome do Senhor Jesus. Diga: as minhas dívidas já estão pagas, o meu carro está quitado, em nome do Senhor Jesus. O meu filho está liberto, em nome do Senhor Jesus. O meu marido está liberto, em nome do Senhor Jesus. Eu estou abençoado, eu sou próspero, eu sou cabeça, eu sou vitorioso, eu sou um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Eu já estou grávida, eu já sou mãe, eu já sou pai, em nome do Senhor Jesus. Diga, declare com fé. Declare, chame as coisas que não são como se já fosse. Diga: eu peço, eu bato, eu insisto, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, ao que bate se abre. O Senhor diz que dará bons presentes ao que lhes pedirem. Senhor, eu preciso, eu quero as tuas bênçãos sobre a minha vida, eu quero, meu Pai, eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida, eu preciso da tua bênção na minha casa, eu preciso da tua bênção, meu Deus, no meu casamento, eu preciso da tua bênção no meu negócio, eu preciso. O Senhor diz que todo aquele que pede recebe. Eu estou pedindo, oh meu Deus, todo aquele que busca encontra. Oh meu Deus, eu estou buscando, me ajuda a encontrar, Senhor. Todo aquele que bate, a porta será aberta, e eu acredito, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, abençoe a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, meu Deus. Nós já fomos abençoados, nós não abrimos mão, meu Deus, não abrimos, Senhor, não, meu Deus, nós tomamos posse da nossa Canaã, nós tomamos posse dessa vida vitoriosa, nós tomamos posse, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, eu determino mudanças acontecendo na mente, no coração, eu determino mudanças acontecendo na casa, no trabalho, na empresa, eu determino mudanças acontecendo na família, eu determino mudanças em nome do Senhor Jesus. Que haja mudanças hoje, Senhor, que haja mudança, que a tua palavra penetre com profundidade, que crie raízes em nome do Senhor Jesus, que ela crie. O diabo não vai tirar a palavra do coração, o diabo não vai impedir a semente de frutificar, não vai, em nome do Senhor Jesus. Eu determino essa pessoa dando fruto, a vida dela abençoada, uns 30, outros 60, outros 100 vezes mais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, é o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus, essa vida extraordinária, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, não fala nada. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vou falar o que eu disse sexta-feira. Se você estiver à beira do caminho, vai para o caminho. Porque à beira do caminho você é um alvo fácil. No caminho o diabo não tira a palavra do seu coração, à beira do caminho ele tira. Se o seu coração até hoje era terreno pedregoso, peça a Deus que troque o seu coração e faça dele um solo fértil. Porque o terreno pedregoso vai impedir a semente
de criar profundidade, raiz. E esse é aquele que crê só por um tempo. No tempo da provação, da tentação, dos seus testes, esse se desvia, para. Ou você pode ser aquele que está no meio dos espinhos. Terreno que foi lançado em meio aos espinhos. Os espinhos são preocupações desta vida e preocupações com riquezas. Vai sufocar a semente e vai impedir você de dar fruto também. Mas existem aqueles que é solo fértil, solo próspero, abundante, que vai gerar uma colheita de 30, de 60, de 100 vezes mais. Significa que alguns 30% abençoados e produzindo, outros 60% abençoados e produzindo grandes frutos, e outros 100% abençoados e produzindo grandes frutos. Já parou para pensar coisa linda? Que vida extraordinária? É isso. Não deixa não. Faça parte dos 25%. Que a palavra crie raiz no teu coração. Que as promessas de Deus estejam na sua boca, na sua mente e no seu coração. Deus já te abençoou. Não deixa o diabo roubar tuas bênçãos, não. Deixa não. Deus já te abençoou. Agora toma posse delas. Vida e vida em abundância. Ele te chamou para uma vida gloriosa, poderosa, extraordinária. Não seja só ouvinte. Não seja. Não faça parte daqueles que ouvem de má vontade. Má vontade não vai trazer entendimento a você. E se não traz entendimento, não traz o resultado. E eu estou falando de uma vida gloriosa, uma vida abençoada. Não quer dizer que você não tenha lutas, nós temos. Mas você vive uma vida abençoadíssima. Todas as áreas da sua vida. Vida plena, abundante. Saiba que Deus já te abençoou. Agora aprenda a tomar posse. Aprenda. E lute pelo que é seu. Você é herdeiro. Você é herdeiro. E que essas 6 características da fé de Abraão esteja no seu coração. Chame as coisas que não são como se já fosse. Creia contra toda a esperança. Não permita que as evidências, os problemas, aquilo que você está vendo, te enfraqueça na fé. Mas seja fortalecido na fé, dando glórias a Deus, e estando plenamente convencido de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. E isso lhe será imputado como justiça. É justo que você viva, porque você creu. Creia, acredite, acredite. Que você seja como o centurião, que o Senhor diga para você: rapaz, olha, eu no meio do meu povo eu não vi tamanha fé, hein? Grande é a sua fé. Que você seja mulher cananeia, que o Senhor diga: ó mulher, grande é a sua fé, viu? Grande é a sua fé, minha filha. Parabéns. Que você seja mulher do fluxo de sangue, não importa quanto tempo. Mas você pensa certo e age certo e acredita que, mesmo depois de 12 anos, a sua história pode mudar. Esse é o exemplo. Que você seja o Jairo, que a filha já estava morta lá. E o Senhor disse: ó, não tema não, ignore isso aí, só creia. E recebeu de volta a sua filha. E é isso que vai te levar para um outro nível, vivendo resultados estrondosos, gloriosos.
Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga: eu já fui abençoado, eu estou abençoado. Diga: eu sou herdeiro e eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para mim. Diga: eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou encontrar. Eu vou bater e a porta vai abrir. Diga: o Senhor dá bons presentes àqueles que lhe pedem. Diga: eu creio e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Para Jesus bem forte.